preparar o coração da igreja para receber a poderosa palavra de Deus. Aí, pastor, você pega o microfone, se não tiver bom, você peça o rapaz para regular com o seu tom, tá bom? Não tem de gritar, não, porque você é de casa. Glória a Deus. Nossa obreira, orando pelo nosso pastor. Salve a igreja no Pai do Senhor, amém? Vamos orar nessa noite. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer, amém? Senhor, nosso Deus eterno Pai, diante da tua presença, já te louvamos, já te agradecemos. Deus, por este culto, meu Pai, a qual o Senhor preparou nesta noite. Pai, eu creio, meu Senhor, que o Senhor preparou a palavra no coração do teu servo. E desde já, meu Senhor, nós estamos aqui, Pai, intercedendo pela vida do teu servo. Porque eu sei, meu Senhor, que nesse momento, Pai, o Senhor abriu o céu. Pai, para este lugar, Senhor, o Senhor fazer esse presente. Deus usa ele nessa noite como canal de imprensa. Jesus querido, Jesus amado, eu não sei como a tua igreja se encontra, mas eu sei, meu Deus, que através da tua palavra, vidas vão ser restauradas, libertas, transformadas, curadas, meu Deus, pelo poder do teu nome nesta noite. Pois usa, meu Deus, o teu filho de uma forma sobrenatural nesta noite, para que a tua palavra, meu Senhor, venha ser glorificada através da tua igreja. E assim, Deus, eu oro crendo, meu Deus, milagre nesta noite, amém? Glória a Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O pastor Deus está falando aqui e realmente Miqueias é menino de Deus, irmãos. Não que vocês não sejam, certo? Mas esse jovem aí não fala nada, mas toca muito, viu? Então, toda terça-feira nós estamos fazendo a festa ali, né? A glória de Deus. Nós estamos numa campanha na terça-feira, mas há um bom tempo que ele vem, escuta a doutrina aqui, escuta a doutrina lá e na terça-feira é a doutrina, mas até o fim do ano nós colocamos a doutrina para quinta-feira e terça-feira está sendo a campanha, então está sendo uma bênção para a glória de Deus. Aí é ele e meu filho só vão deixar a gente surdo, bate na matéria lá da esquerda para escutar, vale com força, irmãos, mas graças a Deus. Porque, irmãos, serve que a gente às vezes não bater devagarzinho, mas lá na outra esquina tem um terreiro lá que começa às 5 horas da tarde no domingo e vai até 10 da noite, irmão. E o povo não se cansa não, e quando a gente chega na igreja, começa o culto, quando dá às 9 horas, aí o demônio da noite começa a cutucar alguns crentes, daí aqui não tem isso, né? Começa a cutucar o demônio da 9, irmãos, e aí ele fica logo agoniado para ir embora e sair da presença de Deus. Então, irmãos, se você vier adorar a Deus, adore a Deus, como se fosse o último dia, amém? E eu desde já quero agradecer o pastor Guido por ter feito o convite, e Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Vamos ler o versículo 7 de Naum, capítulo 1. Já foi lido, mas nós vamos ler só o versículo 7. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Naum, capítulo 1, versículo 7. Glória a Jesus. Eu vou ler por isso aqui que está melhor. A tradução aqui está melhor do que essa minha. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Todos. O Senhor é o quê? Ele serve de quê? Mas quando? E ele conhece os que confiam nele. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós vemos aqui, Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E nós observando aqui, o livro aqui de Naum, nós observamos de que é a continuidade de algo que Deus fez há 100 anos atrás. Nós vemos em que Deus ele prometeu de acabar com a cidade. E essa cidade, os irmãos, lembra que Jonas foi lá pregar, foi lá anunciar. A cidade de Nínive, Jonas foi anunciar, porque Deus disse: Jonas, vai até Nínive, porque eu vou destruir. Por que Deus ia destruir a cidade de Nínive? Porque o pecado tinha chegado às narinas de Deus. O pecado do povo era tão grande
grande, a crueldade, a maldade do povo era tão grande. Nós vamos ver aqui que a prostituição reinava em Nínive. E Deus enviou quem? Jonas para lá. E Deus disse para Jonas: Jonas, anuncia para este povo que eu vou destruir. Jonas, no caminho de um dia, anunciou. Ele foi logo no ponto certo, aonde toda a cidade ficou sabendo que Deus iria destruir aquela cidade. E aconteceu de que o povo se arrependeu. E quando o povo se arrependeu, jejuou. E aí o que foi que aconteceu? Deus se arrependeu de ter dito que ia destruir aquela cidade. Mas que arrependimento é esse, irmãos? Se a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas como é que pode? É o que está se contradizendo? Não, irmão. Porque Deus, ele não se arrepende como o homem se arrepende. O homem se arrepende, a Bíblia diz, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Essa forma de Deus se arrepender é a forma de Deus ter voltado atrás. Deus se entristeceu daquilo que ia fazer, e o povo, por ter se arrependido, Deus não fez o que iria fazer. Por quê? Porque a cidade toda se arrependeu do mal que tinha feito, do pecado que estava cometendo. Então nós entendemos de que o Senhor, ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. É interessante que quando Jonas anunciou lá e o povo se arrependeu, o que Jonas queria verdadeiramente era que Deus destruísse o povo. Por quê? Porque era um povo que escravizava. Nínive era um povo que escravizava o povo de Israel, e Jonas via o povo padecendo nas mãos do ninivita, porque era um povo mau, um povo cruel. E aí Jonas queria mais que Deus destruísse. Sabe o que acontece, irmão, com a gente? Muitas vezes nós observamos aquele que quer nos maltratar, nós observamos aquele que fala de nós observamos aquele que quer o nosso mal, e Deus nos levanta dizendo: vai, anuncia a palavra a ele. E nós muitas vezes queremos que Deus o mate, mas nós, Deus, irmãos, olha interessante, a Bíblia diz que a ira de Deus é diferente da nossa, irmão. A ira de Deus é diferente da nossa, porque a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Como assim? Em que o homem, ele se ira, mas muitas vezes o homem se ira contra a justiça, mas Deus só se ira contra a injustiça. Então, quando Jonas anunciou que Deus iria destruir, o que foi que aconteceu? Todo o povo se arrependeu. E aí Jonas se arrependeu de ter pregado para aquele povo, dizendo: eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia dele. Mas aconteceu de ter Deus, o povo se arrependeu e Deus realmente não fez o que ia fazer. E agora acontece a história ali, e depois de 100 anos depois, irmãos, 100 anos depois, o povo se arrependeu, mas se esqueceram de Deus. E esses ninivitas que esqueceram de Deus continuaram na prática do pecado, continuaram na maldade, entendendo uma coisa, irmãos, de que ele mais ainda buscava maltratar com o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que o Deus, nosso Deus, ele é o quê? O nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. E o povo voltaram a escravizar, o povo voltaram a fazer a maldade. 100 anos depois, agora vem Naum anunciando o que Deus vai fazer com o povo de Nínive, porque era um povo obstinado, um povo mau, um povo cruel. Mas Deus agora, através de Naum, ele vai anunciar a destruição total de Nínive. Por quê? Porque aqueles que perseguem o servo de Deus, aqueles que perseguem o escolhido de Deus, irmão, ele está perseguindo não é você, ele está perseguindo Deus. E é só questão de tempo, espera um pouco. Não se dizia: coloca o joelho no chão, vai orar, porque ele é o teu refúgio. Na hora certa, no momento certo, ele vai entrar com justiça, irmão. Então nós muitas vezes queremos lutar com o próximo, com o bate-boca, com a força do braço, mas a nossa luta, ela tem que ser espiritual. Ninguém
nós nos escondemos debaixo das asas do Senhor. Assim como os pintinhos, eles se refugiam debaixo das asas da sua mãe, que é a galinha. Assim somos nós diante do Senhor, diante das lutas, das batalhas, da peleja. Nós temos que se refugiar no Senhor. E o que é se refugiar? Se guardar debaixo do Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho força, Senhor, mas entra com providência, Deus. Deus, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Entra por mim, Deus. Se o Senhor não entrar, eu não vou conseguir vencer. E o povo aqui, irmãos, esse indivíduo aqui, agora Deus anuncia a destruição dele. E agora nós vamos ver Deus falando Deus falando aqui dos seus atributos. E nós vamos compreender que existem atributos que pertencem a Deus. Existem atributos que pertencem a Deus, mas pode pertencer a mim e a você. E nós entendemos diante desta palavra em que Deus, Ele diz que Ele faz secar o mar. Quem é que consegue secar o mar, irmão? Só Deus. Deus, Ele diz que faz várias coisas que nós vemos aqui diante da palavra de Deus, como foi lido. Ele diz: olha, Ele repreende o mar e faz secar, esgota todos os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Irmãos, para a flor do Líbano murchar, porque o Líbano, irmãos, é uma árvore que ele vai diante, a raiz dele é profunda, ele vai atrás de água onde tiver. Então ele é alimentado porque a sua raiz é extensa. Mas a Bíblia diz que Deus vai puxar a flor dela. Sabe o que é isso aqui? Está falando de atributos de Deus, irmãos. A onipotência de Deus, só Deus é quem tem todo o poder. E muitas vezes nós falamos de Deus poderoso, mas na hora de confiar nós não confiamos. Nós falamos de que nosso Deus é um Deus soberano, mas diante da sua soberania nós diminuímos Deus. E Deus está dizendo para ele através de Naum: olha só, está vendo as nuvens? Ela é como a poeira dos meus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que o céu é o seu trono e a terra é estrado dos seus pés. Por que a gente diz estrada ou não diz esse cabelo, como a Bíblia diz? Porque quando a gente diz esse cabelo, o povo pensa que é o cabelo do pé, não é, irmão? Eu estive dando uma aula na igreja e eu falei que o trono, o céu é o trono de Deus e a terra é esse cabelo dos seus pés. E eu perguntei lá: irmã, Deus tem braço? A irmã disse: tem. Deus tem pé? Tem. Aí se Deus tem até cabelo no pé, eu digo: não é cabelo não, irmão. É esse cabelo, é estrado dos seus pés. Porque a compreensão é diferente. Então nós entendemos em que o nosso Deus tem atributos que pertencem unicamente a Ele, mas tem atributos de Deus que pertencem a mim e a você. Nós devemos buscar aí quais são os atributos que pertencem a Deus. Algum de nós conseguimos ser oniscientes, sabemos as coisas? Não, mas Deus, Ele é onisciente. Nós podemos ter todo o poder? Não, mas Deus é onipotente. Nós podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, mas Deus é onipresente. Mas existe atributo de Deus que pode pertencer a mim e a você. Santidade é um atributo de Deus, que é por isso que Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. E nós devemos, irmãos, buscar Deus. Nós devemos nos refugiar no Senhor, porque o povo de Israel estava se refugiando e Deus disse para eles: está vindo esses indivíduos, eu vou tirar eles, o nome dele não será mais falado. Olha, eu vou pegar eles, eu vou acabar com todos eles. Por quê? Porque tem feito maldade no meu povo. E tem muito crente com medo dos seus inimigos, irmãos. Quando nós tememos o inimigo é porque nós estamos deixando de orar, irmãos. Quando nós tememos o inimigo é porque nós deixamos de se refugiar no Senhor, de confiar em Deus. O inimigo tem se levantado contra crentes,
E os crentes têm preferido ficar na caverna. Mas a caverna não é o lugar de refúgio. O lugar de refúgio é confiança no Senhor. O lugar de refúgio é no Senhor, irmãos. E há muito crente entrando na caverna dizendo: eu tenho que estar na caverna. E Jesus está dizendo: sai da caverna, Senhor. Porque eu me lembro, quando eu falo de caverna, eu me lembro de quem Elias estava dentro da caverna. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: nem todo vento é de Deus, irmão. Nem todo terremoto é de Deus. Mas tem terremoto, Deus tem, irmão. Porque quando Paulo e Silas estavam na prisão, veio o terremoto e abalou os caças. Deus estava naquele terremoto. Mas quando ele estava dentro, ele olhou para ver, ele viu aquele terremoto. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento. E a Bíblia diz que os ventos quebravam as penas. Deixa eu te dizer uma coisa: para você que está atribulado, o Senhor ele não é o vento forte para ti. Para você que está atribulado, o Senhor não é o terremoto para ti. Para você que está atribulado, o Senhor é o que para ti? Ele é uma palavra suave. Ele fala ao teu coração. E Ele te diz nesta noite: não temas, que eu sou contigo. Não te preocupe, eu te chamei, eu te alistei. Eu sou contigo. Tu não estás só nesta peleja, mas eu estou contigo diante dessa aflição, desta luta. Olha só, coloca só para fora a vista e tu vai ver a voz mansa e suave, porque o Senhor fala contigo diante da mansidão. Mas o Senhor, para aqueles que muitas vezes precisam de um terremoto, o Senhor vai falar assim. E aqui, irmãos, eu entendo, falando dos atributos de Deus, é que nós temos um Deus poderoso. E esse Deus poderoso é Ele que está querendo que eu e você venhamos refugiar nele, irmãos. Nós venhamos refugiar porque o inimigo, irmãos, ele tem tempo marcado para Deus derrotar ele. Mas enquanto você viver nessa terra, segura aí as pontas, porque vai doer, irmãos. Vai apertar, o inimigo vai te acusar, o inimigo vai te afrontar. Mas o Senhor, Ele diz que é contigo. O Senhor não disse que nos livraria de todo problema, não. Porque se Ele nos livrar, irmãos, nós vamos andar despreocupados, sem orar, sem buscar o Senhor, sem buscar o refúgio do Senhor. Mas o Senhor, Ele diz para nós, Ele disse que não tiraria o nosso problema, mas Ele disse uma coisa, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. É aquele que é o nosso refúgio, Ele diz que está conosco. É aquele que na hora que falta força, Ele é a nossa fortaleza. É a hora que nós estamos afligidos, Ele é o socorro bem presente na angústia. Esse é o Deus em que se levantou e disse para o povo que nunca mais iria sofrer por conta desses ninivitas. Os ninivitas, eles achavam que eram maior do que todos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, está marcado. A aflição que tu está passando, a aflição que está sendo afligido, tem horário marcado, tem dia marcado. Mas qual é o dia, pastor? Deus é que sabe. Mas o que Deus está querendo de nós é, sabe o quê? Persevera. Tem muito crente que olha e diz: não está acontecendo nada. É porque Deus, Ele trabalha no silêncio, irmão. Antes de Deus trabalhar contra o teu inimigo, Ele vai trabalhar em nós. E Deus, Ele levanta muitas vezes o inimigo para nos afrontar, irmão. Sabe para quê? Para que nós venhamos ser mais crentes. Porque nós, quando acaba as aflições, os problemas, nós corremos nela da igreja. Mas quando o problema aperta, nós corremos para os pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas quando passa as lutas, nós vamos embora. E é por isso que Deus, irmãos, Ele permite a luta na tua vida e na minha vida. Porque Deus sabe que tem crente que só dá certo passando por luta. Porque quando ele está passando por luta, ele está nos pés do Senhor, buscando o Senhor.
Senhor diz para ele, sabe o quê? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Nós queremos que Deus mova os céus e a terra ao nosso favor, mas Deus está dizendo para pessoas hoje aqui: a minha graça te basta. Porque Deus, irmãos, quando Ele marca o encontro, acontece. Deus, Ele entra com um livramento. Deus, Ele entra para poder levantar, para resgatar, para que nós possamos fazer a sua obra. Não importa como está o nosso coração. O povo, os ninivitas se arrependeram, foi há 100 anos atrás, mas tornaram fazer o que era mal ao Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Nós temos que estar direto aos pés do Senhor para nós não fugirmos da vontade de Deus. Pastor Will falou uma coisa e é bem interessante isso e verdadeiro. Nós temos que ocupar nossa mente com as coisas de Deus, porque quando nós não ocupamos a mente com as coisas de Deus, ocupa com coisas seculares, com coisas mundanas, e é isso que vai fazendo o crente ficar frio, é isso que vai fazendo o crente ficar fraco, é isso que vai fazendo o crente se distanciar da igreja, se distanciar de Deus. Ah, pastor, eu me distanciei da igreja, mas de Deus não. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, está junto. Quem se distancia da igreja está se distanciando de Deus, porque nós tem até um povo aí que está fazendo uma congregação online. O povo está se congregando em casa mesmo. Acessa, irmão, isso não dá certo. O que dá certo é o calor humano, é isso aqui, é pegar a mão do outro e dizer: Jesus está no controle, Jesus está na tua vida, a luta que tu está passando, Jesus está contemplando. Se Ele quiser, Ele vai tirar, mas se Ele não quiser, aguenta mais um pouco, porque é o processo de Deus. Tem pessoas aqui que estão passando pelo processo de Deus, e Deus mandou dizer para você: suporta só mais um pouquinho, suporta só mais um pouco. Pastor, não vai passar não? Não se preocupe, se não passar, o Senhor diz que é contigo, porque tem luta que não passa, irmão, mas Jesus diz que está conosco, nos dando força. Quantas coisas você que olhava para o outro e dizia: o que a irmã está passando, se fosse comigo, eu não aguentava. O que o irmão passa, se fosse comigo, eu não aguentava. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que quanto maior a tribulação, maior a consolação de Deus, irmão. É por isso que a gente passa por situações de se eu não ia aguentar, e aguentou e passou. Por quê? Porque quanto maior a tribulação, maior a consolação de Deus para a tua vida e para a minha vida. E é por isso que nós devemos confiar em Deus, que é o nosso refúgio, irmãos. Ele é o nosso refúgio. Tem crente que vai se refugiar com o vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Não dá certo, porque tu vai contar teus problemas atrás de uma ajuda, quando é amanhã está na boca de um e do outro. Mas Deus está dizendo: você está procurando a pessoa errada. Vai orar, coloca o joelho no chão, vai ter um particular com Deus, vai falar com Ele, para ouvir a voz dEle, porque Ele quer falar contigo. É mais fácil nós ouvir voz humana do que ouvir a voz de Deus. É por isso que para ouvir a voz de Deus, irmãos, é diferente da voz humana, porque para ouvir a voz de Deus tem que ter intimidade. E quando nós se refugiamos em Deus, nós adquirimos a quê? Intimidade. E Deus está querendo intimidade com muitos crentes que perderam faz tempo, irmãos. E Deus está querendo essa intimidade, dizendo para você: vem e volta para o cantinho da oração, volta para aquele lugar que estava atribulado. Eu gostava tanto quando eu estava atribulado, porque quando eu estava atribulado eu me buscava. A tribulação foi embora, esqueceu do cantinho da oração. É Deus falando com pessoas aqui, dizendo: volta lá para aquele canto da oração. Faz quanto tempo que tu não ora, irmãos? Pastor, eu orei antes da dedicação, me guarda, me livra. Só isso não. O Senhor está querendo aquele cantinho que tu se ajoelha, que tu se refugia e diz: Senhor, eu não vou aguentar se o Senhor não me ajudar. E ali você chorava, e ali você sentia a presença de Deus. E Deus está dizendo: faz quanto tempo que não sente a minha presença? Faz quanto tempo que tu não chora diante do
Senhor. Deus me enviou aqui, irmãos, para dizer para você, relembrar o tempo da oração que você fazia com Ele, relembrar o tempo da intimidade que foi embora, e você vai sair daqui nesta noite, Deus falando contigo e dizendo: eu vou voltar. Mas não sai daqui pensando em voltar para chegar lá fora e esquecer, não, irmão. Porque a Bíblia diz que o homem natural, quem são os homens naturais? São aquele que ouve a palavra e quando sai esquece. O homem natural é como aquele que contempla o seu rosto no espelho. Enquanto ele está em frente ao espelho, ele está vendo o defeito, a imperfeição do seu rosto. Mas quando ele se vira no espelho, logo esqueceu do que viu. E aqui o Senhor está trazendo um espelho para a igreja, dizendo: lembra daquele que da oração? Quando virar as costas, não esqueça não, mas leve na tua mente aonde era que estava o problema, aonde era que estava o defeito. E agora lembre do espelho que tu olhou. Então o espelho, pastor, a palavra de Deus, esse é o espelho que o Senhor está te mostrando hoje, para que quando tu vires, tu não esqueça da tua imperfeição, mas assenta ela na tábua do teu coração e sai lembrando que o Senhor cobrou nesta noite de ti a oração, o momento de oração, a dedicação à oração, lá no teu cantinho, na tua casa, no teu quarto. Quem sabe as coisas não estão dando mais certo porque tu deixou a oração, porque até mesmo para resolver qualquer coisinha, você se ajoelhava e dizia: Senhor, qual é o teu direcionamento para mim? E o Senhor direcionava, e agora você tem tomado várias atitudes e decisões e não tem dado certo. Por quê? Porque esqueceu de consultar aquele que é o teu refúgio, aquele que é a tua fortaleza, aquele que te direciona, aquele que te aponta dizendo: olha, vai por este caminho, não vai por esse. E nós temos deixado a oração e temos perdido o rumo. Quem perde a oração, perde o rumo, irmãos. Quem deixa de orar, perde o rumo. Porque o Senhor, Ele nos dá um rumo, irmãos. E esse rumo é através da nossa oração. Porque o que é que acontece? Até para ler a palavra de Deus nós temos que orar, irmãos. Por quê? Porque nós vamos falar de algo espiritual. Não é algo carnal nem material, mas é algo espiritual. E Deus precisa abrir nosso entendimento para que nós venhamos a compreender esta palavra. Esta palavra, irmãos, é a única palavra que é viva e eficaz. É a única palavra que é como espada cortante de dois gumes. E é a única palavra que ela consegue entrar até a divisão da alma e do espírito. Ela consegue entrar até a divisão das juntas e medula. É a palavra, irmão, só ela. E é a única palavra que ela é apta para discernir o que tu pensa agora, o que está no teu coração agora. A palavra de Deus é apta para discernir. É a única, é por isso que nós temos que ter meditação na palavra e oração da nossa vida. Porque já diz o salmista ele fala no Salmo 1, para que nós venhamos colocar na nossa mente, no nosso coração. Ele vai dizer de que o homem que não é bem-aventurado, feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. E tem pessoas que deixaram de orar porque tem sentado na roda dos escarnecedores, tem sentado na roda dos escarnecedores, tem se alimentado mais daquilo que é mundano do que daquilo que é espiritual. E é por isso que ele diz que bem-aventurados são esses que não andam nem se sentam no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Mas ele vai dizer: mas antes ele tem um prazer onde? Na lei do Senhor, e na sua lei, na palavra, medita só à noite, medita de dia e de noite. Porque ele vai dizer que se ele meditar de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Olha só, junto a ribeiros de água, a qual a folhagem não cai,
ele vai prosperar. Sabe o que é isso? Nós temos que meditar na palavra. Nós temos em que meditar nela, orar, ter intimidade com Deus, porque tudo que nós vamos fazer vai ser direcionado por Deus e Deus vai nos guiar, irmãos. Mas ele diz que não são assim os ímpios, irmãos. Os ímpios, eles não são assim, eles são como um vento, como uma palha no vento, em que o vento leva para onde quer. Há muito crente dentro da casa do Senhor perdido, levado por qualquer vento aí, e o vento joga para um canto, ele vai, joga para outro, ele vai, porque não tem firmeza, e a firmeza ela tem que ser na palavra de Deus, irmãos. Se você não tiver firmeza na palavra de Deus, você vai ser levado por qualquer vento aí fora. E é por isso que nós precisamos meditar nela, nós precisamos viver nela, nós precisamos ter vida de oração. Mas só vai ter vida de oração quem tem Deus como seu refúgio. Só vai ter vida de oração quem tem Deus como seu refúgio. Será que Deus tem sido teu refúgio, irmãos? Ou só na hora da dor que você grita por Ele? Mas na hora da alegria você não coloca Ele? Porque há muito crente que quando ele está alegre, ele esquece de Deus. Quando está triste, ele vai lembrar que existe Deus. E é por isso que Deus está dizendo para nós hoje aqui: eu quero participar das tuas dores, sim, mas eu quero participar das tuas alegrias. Eu quero participar das tuas lutas, mas eu quero participar das tuas vitórias também. Então tem uma vida de oração. Vida de oração, irmãos, é a vida sempre antes, durante e depois. Porque quando você ora antes de fazer qualquer coisa, você está dizendo: Pai, eu tenho dependência de Ti. Quando você ora durante o processo, você está dizendo: Senhor, eu estou confiando em Ti, Senhor. Senhor, eu estou confiando em Ti, Senhor, eu estou buscando intimidade contigo. Oração antes é dependência de Deus, oração durante é confiança, é intimidade. Mas oração também depois, irmãos. Sabe por quê? Tem muita gente que ora até antes, ora durante, mas quando vence, esquece de agradecer a Deus. E a oração depois é o que é gratidão a Deus. Irmãos, o que dói no coração de Deus é gratidão, irmãos. Deus disse para o povo, Deus fez o que? Deus não decidiu destruir o povo, mas depois de 100 anos o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor, por conta da ingratidão, e eles continuaram a fazer o que era mal, mas agora a justiça de Deus veio sobre ele, a ira de Deus veio sobre ele. Quem é o nosso Deus? Ele diz que parará diante do furor, e quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Quem é esse Deus, irmãos? Que se ira? Quem é um Deus que derruba? Quem é um Deus, irmão? Quem é esse Deus aqui que subsiste diante dessas coisas? É o Deus que nós servimos. Nós dizemos que nosso Deus é grande, mas nós diminuímos Ele na nossa vida. Quando a luta chega, nós abandonamos a igreja, abandonamos a vida cristã, deixamos de ser crente por conta da luta. E que Deus é que nós estamos servindo? Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que sara, Ele é um Deus que cura. E a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos, nada se esconde do olhar de Deus. E o interessante é que a Bíblia diz que o oceano é como uma gotinha de água no balde, irmãos. A Bíblia diz para Deus. A Bíblia diz que nosso Deus é tão grande que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça.
Não é um Deus pequenininho, um Deus qualquer. Quando você olha para os atributos dele, você vai dizer: ah, essa luta que eu estou passando para Deus é nada, irmão. Ah, mas Deus me prometeu algo, eu estou na luta. Ei, se Deus te prometeu, irmão, ainda que falte um minuto, ele para o sol. Para o sol, mas o sol não é parado. Hoje nós entendemos, mas José não entendia isso não. Hoje nós sabemos que o sol é parado, mas Josué não sabia, é por isso que escreveu. E Josué orou e o sol parou. Sabe o que é isso? Deus não entende, não quer saber da nossa compreensão, não, irmão. Para Deus te dar vitória, ele para o universo. Não foi só o sol, foi o universo. Ele deu um start, porque se hoje o mundo para, como parou lá, e os outros funcionassem, ia acontecer a maior catástrofe da história. Mas Deus sabe trabalhar, Deus dá um start em tudo. Quem sabe você diz: eu vou morrer, e o Senhor disse: eu vou dar um start agora em tudo que está acontecendo ao teu redor, para mim te dar vitória. Se Deus te prometeu, ainda que falte um minuto, ele abre o mar. E se o mar não abrir, pastor, ele faz você passar por cima. Sabe o que é isso? É o Deus que nós servimos, irmão, para você entender a dimensão dele. Olha só o tamanho desse Deus. Ele te prometeu alguma coisa? Prometeu, pastor, não aconteceu. Segura, porque a Bíblia diz que ele não mente. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E o resultado disso está aqui, a palavra de Deus. Ele fez uma promessa. Ele disse: quando o homem pecou, caiu, ele fez uma promessa. Ele diz: nascerá um da semente da mulher, que pisará na cabeça da serpente e ferirá o calcanhar. E assim aconteceu. Passou várias coisas. O povo disseram: agora nós vamos morrer. E aí Deus deixou de quem? O Messias Jesus. O homem quisesse ou não, mas ele ia vir, ele veio. Mas o Senhor prometeu outra coisa: que vai vir buscar o seu povo. Não importa o que vai acontecer, a igreja vai subir para morar com ele. A igreja vai se encontrar com ele, irmãos. Pastor, mas estão dizendo aí que isso não vai acontecer. Não acredite quem quiser, mas eu creio. Eu creio até os ossos em que Jesus vai vir buscar o seu povo. E eu estou aqui dizendo: Senhor, me leva, Senhor. Não sou perfeito, Senhor, mas o Senhor me justificou, Senhor. Então eu estou aqui justificado por conta de Cristo, da sua morte na cruz. E o Senhor me justificou. E eu quero me encontrar com o Senhor nos ares. Então a promessa que ele fez, nenhuma palavra de sua boca vai cair por terra, mas tudo vai se cumprir. E se Deus te prometeu, ele vai cumprir a tua vida. Espera só um pouco. Está difícil? Tá? Aperta só mais um pouquinho, porque enquanto tiver no teu controle, Deus vai estar te olhando. Quando sair do teu controle, aí Deus entra com a sua mão forte e potente. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Quando a Bíblia está dizendo isso, não está dizendo que maldito é eu porque eu confio no teu irmão, não. É quando o homem deixa de confiar em Deus para confiar em si mesmo. O homem deixa de confiar em Deus para confiar nas suas riquezas. Ah, eu tenho para comprar o que eu quiser, irmão. Mas tu não compra a salvação que está somente em Cristo Jesus. E Ele vai dar, sabe para quem? Ele vai dar para todos aqueles que o aceitar e entregar sua vida a Ele. Somente através de Cristo que virá salvação para nós, irmão. Olha só o Deus que nós servimos. Quem sabe você chegou aqui diminuindo Deus, Deus não vai fazer. Deus é tão grande, eu ouvi falar, mas eu não vejo nada acontecendo. É no tempo dele. É um tempo chamado tempo Kairos. Existem dois tipos de tempo: o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos foi o que Deus fez. Nós temos tempo para nascer e tempo para morrer. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Não é o tempo Cronos, é o tempo Kairos. Deus não, vou esperar chegar 2016 para te dar a bênção. Não. Deus não depende de tempo, irmãos. Ele está na hora que Ele quer, porque Ele é dono do tempo. Foi Ele que fez o tempo.
Eu estou falando tudo isso, irmão, para você sair daqui entendendo o Deus que tu serve. Não é o Deus de madeira que tu se prostra e pega ali, passa a mão nos pés, passa nos olhos para melhorar a vista. Não tem isso, irmãos. Não é o Deus que tu vai pedir ali, ficar prostrado ali, dizendo, meu Deus, eu tenho que fazer, mendigando. Não. Você tem que entender que o Deus que tu serve é um Deus grande, irmãos. E que grande é esse, irmão? Ele é maior do que o que tu pensa. Que tamanho é Deus para ti? Qual é o tamanho de Deus para ti, irmãos? Pense só na sua mente. Qual é a torre maior hoje? As maiores ela foi derrubada, né? Qual é a torre? Qual é o prédio mais alto que você já viu até hoje? Qual é? Qual é a pirâmide mais alta que tu viu? Qual é? Imagine a imensidão. Isso é nada para Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele mede o oceano a palmo. Isso aqui, irmãos, é só para a gente entender que Deus é muito maior do que nós pensamos. Por isso que vai falar da mão de Deus, dos pés de Deus, do olho de Deus, do ouvido de Deus. Vai falar do dedo de Deus. Mas Deus é Espírito. Como é que Ele tem assim? Como é que Ele tem braço, tem perna, tem olhos, tem ouvido? Isso aí se chama, irmão, antropomorfismo. Antropomorfismo é o que Deus se relaciona com o homem como sendo um homem. Porque se Deus falar como Deus, nós não entendemos. E por isso que Deus se relaciona para a gente como homem. Porque se Deus falar como Deus mesmo, nós não vamos entender, irmãos. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, olha, eu tenho forma com você, você consegue ver? Sabe o que é? Eu não sei. Pois é, eu vejo tudo, tu vê só o que está na tua frente, eu vejo tudo que acontece no mundo. Eu vejo o que o homem pensa. Meu Deus, vê o que o homem pensa. Esse é o Deus, irmãos, em que nós servimos. É um Deus grande. E é por isso que nós temos que sair aqui ciente de quem é Deus, para verdadeiramente nós refugiarmos. Porque tem gente dizendo, Ele é meu refúgio, mas não está se refugiando nele. Eu preciso compreender a dimensão do meu Deus. E a dimensão do meu Deus não cabe na minha mente. A minha imaginação é pouca da dimensão de Deus para o tamanho dele. Mas por que isso? Eu só vou me refugiar em quem eu confio, irmãos. Eu só vou me refugiar em quem é maior do que eu. É ou não é? Se você está com medo, se alguém está te perseguindo aqui, tu vai correr atrás de quem? De alguém que é maior do que você. Quem é maior do que você, a autoridade quer fazer alguma coisa por você. Por quê? Porque você entende que a polícia, quando você corre para lá, ele pode prender quem está te perseguindo e assim te dar um conforto. E é por isso que Deus está dizendo, olha, entenda qual é o meu tamanho, entenda qual é a minha dimensão, para que você não corra para a polícia, para que você não venha correr para a humanidade, mas que você venha correr para o Senhor, confiando que Ele fará justiça ao teu favor. Porque Deus, Ele fez justiça aqui. Deus acabou com Nínive e não se fala mais. Deus acabou por quê? Por conta do seu povo. Você não é o Zé Ninguém. Você não é qualquer pessoa, irmãos. Você é o escolhido de Deus. E Deus que te escolheu. Não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu primeiro. Glória a Jesus. Quantos de nós aqui, irmãos, queria ser crente? Corria até dos crentes que passavam na rua. Não sei você, mas eu era. Quando eu via alguns irmãos se aproximando, eu corri. Por quê? Eu não queria que ele enchesse meu saco. Irmão, era assim. Quantos aqui disseram, eu quero ser crente? Nós contamos nos dedos, se contar nos dedos. Mas sabe o que é isso? É porque o Senhor, Ele tem uma história conosco, irmãos. Ele disse, eu quero ter um encontro contigo, mas eu sou tão pequeno, Ele disse, é tu mesmo que eu quero usar. É tu mesmo que eu quero que tu venha confiar em mim. Que tu venha colocar toda a tua confiança em mim. Porque nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele é o nosso refúgio. Quem é teu refúgio?
Teu pai? Quem é o teu refúgio? Tua mãe? Quem é teu refúgio? Teu dinheiro? Quem é teu refúgio? A sociedade? Está se refugiando errado. Nós devemos nos refugiar no Senhor. Quem é o Senhor? Que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Quem é o Senhor? Aquele que abriu o mar. Quem é o Senhor? Aquele que abriu o rio para o povo passar. Quem é o Senhor? Aquele que deu um start no mundo para Josué alcançar a vitória. Quem é o Senhor? É aquele que, com Sansão, uma queixada de jumento, matou mais de 1000 soldados. Quem é esse? É o Deus Todo-Poderoso. Ele tem aliança contigo. E se ele tem aliança contigo, ele não vai te deixar só, irmãos. A aliança que nós temos com Deus é do nosso coração. Busque a intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o meu, Ele é o teu refúgio. Ele é o teu socorro. Ele é o teu socorro. Quem é esse? O Deus Todo-Poderoso. Ele é meu refúgio, Ele é o meu socorro, Ele é a fortaleza da nossa vida. Está faltando força? Ele diz: eu te fortaleço. Está sem ajuda? Ele diz: eu te ajudo. Ah, mas eu não sei quem vai me sustentar. Ele diz: eu te sustento. Eu estou falando de um Deus que fez os céus e a terra, irmãos. Ah, mas eu não sei o que é que eu vou fazer. E ele diz: pode deixar que eu faço contigo. Esse é o Deus que nós temos que confiar nele. Confia no Senhor. Crê nele e ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Para de confiar só em homens, mas confie inteiramente em Deus. Em Deus. Em Deus. Porque tem gente que está contigo e diz: eu estou contigo. Você confia, se decepciona. Não está, viu, Jesus? Se quebrar aqui, pastor, deu uma glória a Deus. Tem gente, irmãos, quando nós confiamos no homem, nós nos frustramos. Aí eu me lembro de Pedro, João, Tiago, estavam todos eles pregando a palavra. E vieram os escribas e fariseus, saduceus, e disseram: para de pregar, para de falar isso, desse nome, desse homem, Jesus, para de falar. Eles disseram: mais nos importa agradar a Deus do que aos homens. Tu vais ser morto, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Tu vais ser perseguido, mais vale agradar a Deus do que aos homens. E para nós encerrar aqui, o homem diz para você: eu estou contigo, mas na hora tu está sozinho com Deus. E é por isso que Deus está dizendo: coloca confiança em mim. Deus está dizendo para ti: o homem te deixa, mas eu não te deixarei e nem te desampararei. Pastor, e o que é que eu vou fazer? Pastor, está aumentando mais ainda a bola de neve, eu não sei o que fazer. E o Senhor diz para você nesta noite: o Senhor diz para você nesta noite: confia em mim. Porque muitos confiam em carros, muitos confiam no cavalo, mas nós não. Nós confiamos no Senhor e nós faremos menção no nome dEle. Então confia no Senhor. As lutas que está passando, a dificuldade que está vindo, o Senhor está dizendo: ouça a minha voz suave e mansa. E essa voz, fique de pé com Jesus. Coloca a mão no seu coração. E Deus falou contigo nesta noite, Ele está falando. Quem sabe você entrou aqui com o coração apertado, aflito, dizendo: Deus, o que eu vou fazer, Deus? Escuta aí, ó, o Espírito Santo falando ao teu coração. Ele diz: eu sou contigo. Não temas. Os que estão contra ti, não se preocupem, eu sou contigo. Eu contigo sou maioria. Muitos te criticam, te apontam, mas o Senhor teu Deus, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece
Ele sabe a tua conduta. E Ele está falando mansamente no teu coração, dizendo: ó, sinta aí o refrigério. Sinta o refrigério nesta noite. O Senhor está trazendo refrigério para pessoas aqui, ó. O Senhor está trazendo uma consolação para corações aqui. O Senhor está trazendo uma mansidão, uma temperança. O Senhor está trazendo uma calmaria no teu coração, dizendo: ó, confie. Acalma o teu ânimo, acalma o teu coração, porque assim como eu fiz com os ninivitas, os da cidade de Nínive, eu o destruí. Não te preocupe, eu estou contemplando todas as coisas. Os que falam de você não é o que Deus sabe de você. O que Deus sabe de você é o que Deus sabe. O que os outros falam de você não define você, mas somente o que Deus sabe de você. Senhor Deus, toma esta vida, Pai. Não sei, Pai, como chegou aqui, Senhor, mas eu vejo o coração, Senhor da glória, dilacerado, Senhor. Eu vejo o coração apertado, angustiado, Deus, pelas labutas da vida, Senhor da glória. Mas eu oro pedindo a Ti, Senhor, Espírito Santo, abraça esta pessoa neste momento. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus, dizendo: ó, sou teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou contigo por onde quer que tu andares. Eu te acalento, eu te conforto, eu te consolo. Sinta o consolo do Espírito Santo de Deus nesta noite. Sinta o consolo de Deus. Se quer, se derrame diante de Deus e declare que nem aquele homem que por ele cuidar de soldado, mas ele precisava de uma cura. Quem sabe você está precisando de uma cura espiritual nesta noite, mas aquele homem que a Bíblia revela precisava de uma cura física, mas uma cura que só ele sabia quando chegava em casa. Ele tirava as suas armaduras, suas vestimentas, ele viu quão fraco ele era, mas ele ouviu alguém falar: tem um Deus, o Deus de Israel, um Deus de Israel que ele tem poder para curar. Procure um profeta. E ele foi lá. E Deus está falando para nós hoje, dizendo: ó, quebrando teu coração, se derrame na presença de Deus e fale com Ele. Quanto meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na manhã.
E Senhor, quebra esse orgulho, Deus. Socorro, Senhor da glória, mas trabalha nesse orgulho, Deus, para que eu possa, Senhor da glória, me derramar diante de Ti, Senhor, para que eu possa, Senhor, te buscar, Senhor, para que eu possa meditar a Tua palavra, Senhor, e esse orgulho me bater em retirada, Senhor da glória, me faz, Senhor da glória, e nem na mão, Senhor, e para alcançar a cura, Senhor da glória, eu tive que me humilhar, Senhor da glória. O Senhor está dizendo para ti: humilhai-vos perante a mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Senhor, quero ver orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser o teu poder. O Senhor é o teu refúgio, refugia-se nele, porque ele te guardará, assim como a galinha guarda os seus pintinhos, assim o Senhor nos guardará, em nome de Jesus. Amém. E agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus